Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a comunhão sobre o Evangelho de João, com a abordagem de a palavra e o testemunho. Essa série de mensagens que nós compartilhamos mostra como a palavra, que é o próprio Senhor, chega a nós, transforma nossas vidas e nos faz gerar um testemunho. Esse princípio é um princípio muito importante. Nós vimos os vários casos no Evangelho de João, desde o seu início. Nós compartilhamos até o capítulo 11 e nós vimos as pessoas sendo transformadas pelo fato de terem contactado o Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivendo os tempos finais e essas palavras são muito importantes. Porque nesses tempos finais nós precisamos que a palavra cause impacto em nossas vidas e nos transforme. Principalmente porque a palavra de Deus nos adverte sobre alguns pontos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." Não são simplesmente tempos difíceis fisicamente ou humanamente falando, por causa de catástrofes, por causa de problemas financeiros, mas também tempos difíceis para a vida espiritual, porque a iniquidade irá operar de uma maneira cada vez mais intensa. E a palavra de Deus diz em Mateus 24 que por se aumentar e intensificar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, todos nós corremos perigo nesses tempos finais. E precisamos estar alertas e vigilantes. É por isso que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Em 2 Timóteo capítulo 3, também nos mostra, no versículo 2, os homens serão egoístas e avarentos. Significa o quê? Egoísta é amar a si mesmo. Essa é a tendência do mundo hoje. Amar a si mesmo. Isso é pregado, falado de uma maneira repetitiva, constante, em todos os meios de comunicação. Amar a si mesmo. Aqui fala de avarentos. Avarentos significa o quê? Que ama o dinheiro, ama as riquezas. E nós sabemos que o Senhor, na sua palavra, diz que nós não podemos amar a Deus e as riquezas. É um dos dois. Não tem jeito de amar os dois ao mesmo tempo. Ou ama um e aborrece outro, né? Tá certo? E o terceiro item, que está no final do versículo 4, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amar os prazeres que o mundo oferece. Mas preste atenção, antes, amigo dos prazeres que amigos de Deus. Não quer dizer que a gente não possa desfrutar desse mundo, mas amar o prazer e ser amigo do prazer mais do que de Deus é uma palavra de advertência para nós. E na parte espiritual, ainda no versículo 5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E o perigo é de que a nossa vida cristã tenha somente a forma de uma vida cristã, mas não tenha o poder de uma vida cristã. Você sabe, se amarmos a nós mesmos, amarmos as riquezas, amarmos os prazeres, nós vamos perder o poder, porque nós não amamos a Deus. O que é prioridade em nossas vidas? Quanto tempo resta para nós? Nós sacrificamos as coisas de Deus em favor
das coisas desse mundo ou não? E agora, uma das coisas que eu mais temo está no versículo 7, que diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós vemos aqui que a Bíblia diz de pessoas que aprendem sempre, significa estão sempre no lugar onde está sendo ensinada a palavra. Aprende, tem desejo de aprender, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Significa, toca a palavra, aprende da palavra, mas nunca consegue tocar a realidade que liberta. Nunca consegue tocar a verdade que transforma. Isso é um grande perigo para nós, por quê? Porque podemos ser aqueles que na nossa cabeça nós estamos cheios de conhecimento, os nossos cadernos estão cheios de anotações, mas nós continuamos o mesmo. Essas são palavras de advertência que a Bíblia nos dá sobre os tempos finais. Serão difíceis, mas nesses tempos difíceis, nós temos que exercitar o nosso espírito, nós temos que nos levantar espiritualmente e lutar contra toda essa situação. Nós não vamos permitir que a iniquidade faça com que o nosso amor esfrie. Ao longo dos capítulos de João, nós temos visto como a religião atrapalha. E o nosso temor é que no nosso viver hoje nós tenhamos criado a nossa própria religião, os nossos conceitos, os nossos costumes, o que nós achamos que é, sem penetrar de uma maneira mais profunda na palavra de Deus, sem ter um conhecimento vivo do Senhor, sem ter uma forte experiência da unção que nos ensina e que nos dirige. O Evangelho de João é uma grande advertência sobre como a nossa própria religião é o obstáculo para o nosso crescimento espiritual e é contra o Senhor. A minha religião é contra o Senhor. Os meus costumes, a minha maneira de pensar, no meu ser natural, é contra o Senhor, atrapalha o Senhor. Nós vemos religião contra o Senhor Jesus desde o capítulo 1. No capítulo 1, eu vou falar de uma maneira mais, eu não vou detalhar demais porque não temos tempo. Nos mostra que todos estavam esperando um grande líder, o Messias, que iria restaurar a nação de Israel, não é? Essa era a esperança deles. Que pudesse vir o Elias, vir o profeta que está ali em Deuteronômio, o Elias, tá certo? Porque ali o livro de Malaquias toca a esse respeito. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele não veio daquela maneira que o povo esperava, e nem da maneira que os discípulos tinham esse conceito muito forte. Pode ver que até depois da ressurreição do Senhor, o livro de Atos mostra eles fazendo a pergunta quando iria ser restaurado o reino de Israel. Eles estavam esperando um Messias que restaurasse o reino de Israel, o conceito muito forte disso. Mas quando o Senhor veio, ele não veio como aquele que queria restaurar a nação de Israel, o libertador do povo de Israel do domínio romano. João 1:29 diz, no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como um cordeiro. Ninguém poderia imaginar isso. Era contra um conceito natural. João 1:36 diz,
e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E também o Senhor não veio como um rei, um dominador. Ele veio como cordeiro e também relacionado com uma pomba. Isso está tudo no capítulo 1. João 1,32 diz, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O Espírito que pousou sobre o Senhor era como pomba. E você pode ver, nós podemos ver que o Senhor nessa terra agiu como pomba. Versículos 33 e 34. Eu estou lendo aqui, é da King James atualizada. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele não veio libertar a nação de Israel da opressão dos romanos. Ele veio produzir material para o edifício de Deus. João 42 diz, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, pedrinha, material de construção. Está vendo? Isso é contra o conceito, contra os nossos pensamentos religiosos. Você se considera material de edificação ou se considera simplesmente eu sou um crente? Não está errado se considerar um crente, um cristão, um filho de Deus. Mas quando você vê que você é um material de edificação, vem a pergunta: estou ou não participando da edificação? Os irmãos entendem? Se eu não participo da edificação, é porque a minha religião impede, é um obstáculo para o que o Senhor quer fazer. O Senhor quer edificar, mas eu não participo. Por quê? Porque eu tenho a minha religião. No capítulo 2 do Evangelho de João, nós podemos ver as bodas, depois o Senhor purificando o templo. Em que eles tinham transformado o templo? Aquele templo físico. E o Senhor falou que, quando falou sobre, diz assim, destruir esse santuário em 3 dias, o reconstruirei. Está no versículo 19. Daí o versículo 21 diz, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, o capítulo 2, que diz que a religião vai matar o Senhor. Você vê como é que são as coisas? Nós temos que ter medo da nossa própria religião. Temos que aprender a viver por meio do Espírito e da Palavra de Deus. No capítulo 3, nós vemos Nicodemos, uma pessoa conhecedora da Palavra de Deus, do Velho Testamento, uma pessoa de alta posição. Ele veio para o Senhor e chamou ele de mestre. E ele tinha todo um conceito, mas o que o Senhor falou para ele, ele queria que o Senhor passasse para ele ensinamento. O Senhor diz para ele, você tem que nascer de novo. Isso não é contra a nossa religião? Até hoje nós nos preocupamos, o que eu devo fazer, o que fala para mim que eu devo fazer. E o Senhor até hoje fala para nós, você tem que nascer de novo. Entenda o que eu quero dizer. Claro, nós já cremos no Senhor, já nascemos de novo. Mas o princípio é, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. As coisas que há em nós devem ser coisas que nascem do Espírito. Mas a nossa religião atrapalha. Nós queremos regras. E o Senhor diz, você não precisa de regras,
você precisa viver pela nova vida. Amados irmãos e irmãs, nós corremos um grande perigo de, nesses tempos finais, vivermos baseado em nossos próprios conceitos e nossa própria religião. No capítulo 4, nós temos a história da mulher samaritana, tremenda pecadora, mas cheio de conceitos religiosos. Não é? Discutiu com o Senhor, lugar de adoração. Diz, nós, samaritano, vocês, judeus, ela tinha todo um fundamento, tinha um conhecimento, mas era pecadora. Então, hoje, nós precisamos ver, a religião faz com que nós nos preocupemos com doutrinas, enquanto a nossa pessoa está numa situação lamentável. O Senhor não está preocupado com doutrina, o Senhor está preocupado com a nossa pessoa. Mas a nossa religião nos impede de ver isso. E é por isso que no tempo final a palavra de Deus diz que a igreja de Deus vai ficar numa mornidão. E por isso Deus tem que chamar vencedores, porque a igreja não reage. Por isso que na carta Apocalipse Deus chama vencedores. Amado irmão, amada irmã, nós queremos continuar vivendo na nossa própria religião. Não culpe a religião dos outros. Não diga, a igreja está assim, assim, assim. Estou falando da religião pessoal de cada um. E você como é que está? E eu como eu estou? Eu estava tendo comunhão com alguns irmãos, e um irmão falou assim, mas a igreja está assim, assim, assim. Eu disse, irmão, você está criticando, mas eu quero saber você como é que está. Porque a igreja é composta por nós. Se eu mudar, se você mudar, a igreja muda. Não existe negócio da igreja mudar e eu continuar o mesmo. A igreja não muda porque nós queremos continuar o mesmo por causa da nossa religião. No capítulo 5, nós podemos ver a questão do paralítico. O Senhor curou o paralítico. Mas os religiosos estavam preocupados com regras. Não estavam preocupados com o paralítico. O Senhor quer nos curar, mas a religião faz com que nós fiquemos preocupados com regras. Regras para outros e regras para nós mesmos. Nosso meio, nós temos muita palavra. É muito fácil a gente convidar qualquer irmão a levantar, fala sobre isso aí, pode dar uma boa mensagem, não é verdade? Essa é a realidade no nosso meio. Mas como está a nossa vida? Está condizente com os momentos que antecedem a volta do Senhor ou não? No capítulo 5, vemos a oposição da religião. Porque o Senhor curou no sábado. Ele estava preocupado com o sábado, não estava preocupado com o homem. No capítulo 6, nós vemos a multiplicação dos pães. E no versículo 15 diz assim, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O Senhor veio para alimentar as pessoas. Mas como foi que as pessoas viram o Senhor que estava alimentando as pessoas? O conceito religioso deles fez que vai ser rei. Se ele tiver aí, nunca vai faltar pão para nós, né? Eles estavam preocupados com o pão físico.
e não com pão espiritual. Conceito religioso. O Senhor não tinha vindo, nessa primeira vinda não era para ser rei, mas para ser o Salvador. No capítulo 7, nós vemos as pessoas preocupadas com festa, preocupado com coisas religiosas. Daí o Senhor se levanta e diz, né, no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele estava no final da festa religiosa. É para estar todo mundo satisfeito, mas o Senhor estava desesperado. Ele clamou que Ele era a fonte de água viva, que nós deveríamos ir a Ele beber. Está vendo? Não era nada de conceito religioso. A festa da religião era para dar alegria, mas consegue dar alegria? Não consegue. No capítulo 8, nós vemos o caso daquela mulher pecadora. O que a religião queria fazer? Matá-la. O que o Senhor queria fazer? Salvá-la. Qual é a nossa atitude ao ver irmãos e irmãs em fraqueza? É matar ou salvar? É condenar ou salvar? Amados irmãos, amadas irmãs, eu espero que nessa manhã nós possamos ver que nós estamos cheios de religião. Religião própria. E como isso é um obstáculo para o Senhor. Como isso impede que o Senhor avance em nossas vidas e no nosso meio. Nós precisamos contactar o Senhor vivo. No capítulo 9, nós temos a questão do cego de nascença. O Senhor o curou no sábado. E os religiosos? Mesma atitude de sempre. Sem nenhuma preocupação com o cego. Até excomungaram o cego que foi curado. Foi excomungado porque ele foi curado pelo Senhor. Você vê como isso é forte, como a questão da religião é forte. Por isso que nós precisamos ter o temor. E no capítulo 10, nos mostra o Senhor como bom pastor. Nos mostra o aprisco, nos mostra ladrões salteadores. E o Senhor diz que nós devemos seguir o bom pastor. Porque ele nos tira do aprisco e nos leva para o pasto. Sair da religião. Você diz religião não é boa? Religião é muito boa para controlar o homem exteriormente. Mas produz vida? Não. Muda alguém? Não. Quem está cheio de religião condena os outros. Os irmãos compreendem? Daí, nós chegamos no capítulo 11, onde nós temos a ressurreição de Lázaro. E nós já vimos os conceitos, né, dos próprios discípulos, não estava compreendendo o Senhor. Marta e Maria
não compreenderam o Senhor. Os judeus não compreenderam o Senhor. Cada um tinha a sua própria religião. Os discípulos, por que o Senhor não foi? Daí quando o Senhor resolveu, o Senhor disse, não, ele está dormindo. Não, está dormindo, está bem. Não entende a palavra do Senhor. Por que não entende? Cheio de conceito. E nós compreendemos hoje a mesma maneira. Por isso que aquela advertência de 2 Timóteo 3, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E aí nós chegamos no capítulo 12 de João. E aqui nos mostra Maria ungindo o Senhor. Uma consagração e um amor sem igual. E eu quero dizer, amados irmãos, amadas irmãs, essa consagração de Maria não é gerada pela religião. É impossível a religião produzir o que está em João 12. Só a experiência viva com o Senhor é capaz de gerar essa consagração de João 12. Vamos entrar então, João 12, versículo 1 diz, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Essa porção de João 12, essa porção inicial, dos versículos 1 a 8, é uma das porções mais doces e importantes da palavra de Deus. Porque mostra para nós o resultado do trabalhar do Senhor, da experiência do Senhor. Lembre-se, a última experiência foi João 11, morte e ressurreição, a experiência mais poderosa. Ressurreição significa vencer a morte, que é a força mais poderosa desse mundo, entre aspas, porque o pessoal diz, né? Para tudo temos solução, menos para a morte. Não é verdade? Isso não é o que as pessoas dizem? Mas para nós isso não é verdade. Para tudo tem solução, inclusive a morte. Porque o Senhor é a ressurreição. Está vendo? Isso é só possível com o Senhor. Não é possível na religião. Aqui diz, 6 dias antes da Páscoa. Isso mostra o quê? Que eram os momentos finais da vida do Senhor. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Olha, o Senhor sabia que eles iam dar uma festa para ele. Mas era a semana da sua morte. Se falasse assim, você vai morrer nessa semana, você ainda teria ânimo para ir para uma festa, uma coisa assim? Nós estaríamos todos morrendo de preocupação, não é verdade? Mas o Senhor foi. Você sabe que essa porção de João 12, 1 a 6, é uma miniatura da situação da vida da igreja. Betânia significa casa de aflição, ou casa onde há uma miséria, sofrimento. Mas o Senhor foi para esse lugar para festejar, para ter descanso e satisfação. Por quê? Porque ali estavam aqueles que o amavam. Aqueles a quem o Senhor amava e também aqueles que amavam o Senhor. Então, o que nós podemos ver de realidade da vida da igreja em João 12? Primeiro, lá estava Lázaro,
mostrando o quê? Que a igreja é produzida pela vida de ressurreição. Não é? Ali estavam aqueles que ressuscitaram. A igreja é a casa onde estão aqueles que morreram e ressuscitaram com o Senhor. Essa é uma visão gloriosa da igreja, não é? E também é o lugar composto por pecadores purificados. Em Marcos 14:3, diz que a casa em que ele estava era a casa de Simão o leproso, que tinha sido curado pelo Senhor. Nós todos éramos leprosos e fomos curados pelo Senhor. Está vendo a semelhança das características? Betânia significa casa da aflição. Nós todos sofremos aflições no nosso dia a dia. Não é assim? Mas também, o que aconteceu ali no capítulo 12? Havia uma festa, havia um banquete. E todos tiveram a oportunidade de participar da festa, de banquetear com o Senhor. Amém? A característica da vida da igreja é que nós banqueteamos com o Senhor. Sempre. Outra característica da vida da igreja: tem mais irmãs que irmãos. Tá? Tem mais mulher que homens. Você olha, é verdade. Marta, Maria e Lázaro. E você pode ver, geralmente você vai nos lugares, eu já verifiquei isso. 2/3 é de irmãs, 1/3 de irmãos. E também na vida da igreja, outra característica: tem membros com diferentes funções. Marta para servir, Lázaro para testemunhar, porque era o testemunho vivo da ressurreição, e nós temos Maria para amar. Está vendo? 3 aspectos importantes na vida da igreja: servir, testemunhar e amar. E também tem o problema daquele que é falso, que não é verdadeiro, na questão de Judas, porque o Judas estava nessa festa também. Então existem aqueles que são Judas também. Infelizmente. Também a vida da igreja, nós somos perseguidos, muitas vezes pela religião. Não culpe os outros. Nós mesmos, a minha religião me faz perseguir. A sua religião faz perseguir. E religião de fora faz perseguir. Porque isso está no versículo 10. Principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Queriam matar o Senhor e Lázaro. Isso é perseguição. E a experiência... Evangelho de João, capítulo 12, é que na vida da igreja é um lugar onde existem as provas de amor ao Senhor, e é também um lugar onde o interior das pessoas são expostas. Judas foi exposto. Maria provou o seu amor ao Senhor. E baseado no versículo 11 diz, porque muitos dos judeus por causa dele voltavam crendo em Jesus. Então o nosso testemunho da vida da igreja faz as pessoas crerem no Senhor Jesus. Então são todos pontos que você pode ver que nessa pequena porção do Evangelho de João capítulo 12, nós podemos ver a realidade que Deus deseja na sua casa. Mas isso é algo que a religião não consegue produzir. Só a experiência viva com o Senhor
consegue produzir isso. Então aqui nos diz, 6 dias antes da Páscoa, mostrando os tempos finais, e ali nós sabemos, no versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Nós podemos ver, então, Marta servindo, mas Marta agora servia em ressurreição, certo? Não era aquela Marta, né, que nós vimos no Evangelho de Lucas, que preocupado, fazer. Ela estava servindo por amor, já tinha uma realidade no serviço. Você imagina o amor com que Marta estava servindo. O Senhor tinha ressuscitado Lázaro, o irmão dela. Ela não estava servindo com alegria, com dedicação. Amados irmãos, amadas irmãs, com que coração hoje nós servimos? Nós servimos com esse amor e dedicação. O Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor me ressuscitou. O Senhor ressuscitou meus amados. O Senhor salvou meus amados. Eu não devo ficar alegre e servir com muita alegria, amor e dedicação? Perdemos essa alegria ou nós mantemos essa alegria? Como nós servimos? E aqui diz que Lázaro estava sentado com ele à mesa. Alguns dias atrás, esse Lázaro estava lá no sepulcro, fedendo. Agora estava sentado do lado do Senhor. Ele precisava falar alguma coisa? Não precisava falar. A presença dele já dizia tudo sobre o Senhor e o poder do Senhor. Isso é testemunho. A nossa pessoa já diz algo. E aí, no versículo 13, então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Em Mateus 26, versículo 7, diz: aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando com ele à mesa. Então nós podemos ver, Mateus não dá um nome àquela mulher. Só diz uma mulher, diz que ungiu, derramou sobre a cabeça. Mas João, ele fala o nome daquela mulher. E ele enfatiza algo que Mateus não mencionou. Ele diz, ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com os cabelos. Então, primeiramente, a questão de ungir os pés de Jesus significa uma atitude de humildade. Porque lavar os pés de alguém é tomar posição. Isso era serviço de um servo, serviço de um escravo. Maria não estava se importando com ninguém, ela somente estava vendo uma coisa, aqui está o meu Senhor. Esse Senhor que me salvou, esse Senhor que ressuscitou Lázaro. Esse Senhor a quem ela amava. Ela ungiu os pés de Jesus com algo extremamente caro.
Aqui diz, né? Nardo puro muito precioso. E a outra tradução diz, muito caro, um óleo perfumado muito caro. King James atualizada diz assim. Ela não mediu o custo, o preço. Ela derramou sobre os pés de Jesus. E aqui diz que enxugou com seus cabelos. Numa festa, as irmãs se importam com o cabelo. Isso eu sei. Vai ter uma festa. Daí, tem que arrumar meu cabelo. Tá certo ou não tá? Você vê aqui uma mulher que desfez o cabelo. Não se importou. Para quê? Para enxugar os pés do Senhor. Não vai mais ficar bonita na festa. Os homens podiam achar, mas que mulher feia, esse cabelo feio. Mas para o Senhor Jesus eram os cabelos mais lindos. Porque ela jogou tudo para o Senhor. Não se importou com a sua própria aparência. Ela se importou foi com o Senhor. Algo tão caro, trabalho de 1 ano, salário de 1 ano. Isso mostra o quê? Quando nós temos algo para o Senhor, nós não olhamos preço. Qual foi a reação? Judas falou, que desperdício, né, tal. Por que não vendeu esse perfume? E também nos outros evangelhos falam ainda, olha só, em Mateus 26, diz assim, versículo 8, vendo isso, indignaram-se os discípulos. Falou dos discípulos. João fala que foi Judas. E em Marcos 14, diz o que aqui ele diz, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício? Isso quer dizer o quê? Primeiro, Judas foi quem falou e encontrou um certo eco no coração dos demais. Isso quer dizer que todos consideravam um desperdício, porque viam de maneira natural. Mas para aquele que ama o Senhor, não existe coisa cara demais para o Senhor. Não existe preço elevado demais para o Senhor. Você sabe que na carta que o irmão Watchman Nee deixou, né? Na prisão, antes de partir para o Senhor, tem um trecho que fala, né? Não há preço elevado demais. Porque todo mundo diz, puxa, sentimentos irmãos, puxa, está pagando um preço muito alto. Não existe preço alto demais, se é para o Senhor que nós amamos. Amado irmão, você ainda está calculando o custo? Você calcula preço? Olha como a nossa religião é. Aí o Senhor vem e fala, João 12, versículo 7, mas Jesus respondeu, deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso.
Porque, versículo 8, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Foi importante para o Senhor. Ela foi a única que fez isso. Por quê? Porque ela era alguém que se assentava aos pés do Senhor, ouviu o Senhor e percebeu isso. O Senhor vai partir. Ele falou para os discípulos que iria partir, que ele seria crucificado. Não falou? Não é mencionado muitas vezes no Evangelho? Quem deu atenção, quem se importou em ungí-lo antes da sua partida, antes da sua morte? Demonstrar ao Senhor que o amava enquanto o Senhor estava vivo. Foi única. O Senhor percebeu isso. O Senhor diz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Amados irmãos e irmãs, quando nós vamos falar para o Senhor que nós o amamos? Quando que nós vamos nos derramar diante do Senhor por amor a Ele? Se não for agora, enquanto nós temos tempo. Uma vez, o irmão Watchmani disse uma frase, ele falou assim, preço que você está disposto a pagar pelo Senhor, diz o quanto Ele vale para você. Não é pela boca que nós afirmamos o valor do Senhor, é pelo preço que nós pagamos. Olha só a comparação, João 19:39. Então Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. O Senhor já tinha morrido, então ele levou um composto de 100 libras de mirra e aloés. Maria derramou no Senhor 1 libra. O outro trouxe 100, mas foi depois da morte. Quando o Senhor voltar, Ele não vai precisar mais do nosso serviço. Quando o Senhor voltar, já não teremos mais chance de sofrermos por causa do nome do Senhor. Quando o Senhor voltar, já não teremos mais oportunidade de manifestar nosso amor para Ele de uma maneira prática. Vocês não compreendem por que religião não consegue produzir o que tem em João 12? E até quando nós vamos permitir que a religião de cada um de nós nos impeça? Isso foi muito importante para o Senhor. Em Mateus 26, versículos 12 e 13, diz, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, amados irmãos, amadas irmãs, teve ou não valor para o Senhor? Ele disse, onde for levado o evangelho, tem que contar o que ela fez. Por quê? Porque essas duas histórias se complementam. A morte do Senhor e essa história de Maria são duas histórias que se complementam. Na morte do Senhor, o Senhor se derramou por nós. E pelo fato dele ter demonstrado esse amor, nós nos derramamos por ele.
assim como Maria se derramou por ele. A palavra e o testemunho. É esse o resultado que o Senhor quer em nossas vidas. Amados irmãos e irmãs, não queremos ser aqueles que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nós queremos ser aqueles que aprendem, contactam o Senhor e se consagram ao Senhor. Ainda dá tempo hoje de nós mostrarmos nosso amor por Ele, de verdade, não de boca. Que essa porção possa mudar nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe.